pessoal, nosso livro de hoje é esse daqui, Cosmovisão, a história de um conceito, de David Nagel, da editora Monergismo. Bem, eu quero começar dizendo que esse é um daqueles livros que você precisa ler mais de uma vez. Eu, pelo menos, preciso lê-lo mais de uma vez, porque é um livro onde o autor trabalha muitos conceitos, muito filosófico, obviamente, né? Pelo título dá para se perceber isso. Então é uma daquelas leituras que é muito bom você ler uma vez, ler duas vezes, até uma terceira vez, para ter uma verdadeira compreensão daquilo que o autor quer passar, para poder absorver a totalidade aí do assunto. E para início de conversa, o livro é muito bom. A abordagem é muito completa. A linguagem do autor no livro não é uma linguagem, aquela linguagem tão rebuscada, de tão difícil compreensão. O objetivo do Nagel nesse livro, então, é trazer para a gente esse conceito de cosmovisão que, num certo sentido, assim, está tão saturado, né? A gente está vendo e ouvindo falar sobre cosmovisão quase que diariamente. São várias obras, várias pregações, várias palestras sobre isso. Mas, mesmo assim, essa abordagem desse autor é uma abordagem que tem o seu lugar, é uma abordagem que vale a pena a gente se debruçar sobre ela para extrair aí o que ele quer passar. O Nagel, então, tem também um outro livro muito bom que é Filosofia, um guia para iniciantes, onde ele faz uma abordagem ali completa do que é filosofia. O objetivo dele, então, com esse livro é apresentar a história e como se desenvolve esse conceito de cosmovisão. Ele vai pegar, então, o termo cosmovisão, vai pegar quando foi cunhado, quando se originou e vai fazer uma abordagem histórica do desenvolvimento, dos usos disso e quando que o cristianismo adotou esse conceito e passou a aplicá-lo aí no seu dia a dia, no nosso evangelicalismo, vamos dizer assim. No prólogo do livro, ele já faz uma coisa que eu acho fantástica, que ele já cita C.S. Lewis. Ele parte citando a história das Crônicas de Nárnia, o primeiro livro ali das Crônicas de Nárnia, são 7 livros, né? O primeiro livro ali que é O Sobrinho do Mago, e ele vai trabalhar aquela história onde as crianças, o Diggory e a Polly, eles por meio daqueles anéis mágicos ali, eles são levados até um outro mundo e na volta eles trazem consigo aquela rainha má, rainha Jades. E então eles tentam retornar com essa rainha para a terra dela, para o mundo dela, e nessa tentativa de retorno eles acabam ocasionalmente chegando a Nárnia no momento da criação de Nárnia, no momento que Aslan está ali criando Nárnia. E é interessante que quando eles chegam ali, eles começam a ouvir uma voz, e essa voz num canto, né? Essa voz está cantando, e na medida que essa voz então vai cantando, as coisas vão sendo criadas, as coisas vão aparecendo. Na medida que essa voz vai acendendo, então surge o sol, e no sol, ali na luz do sol, eles conseguem ver quem é que está cantando. Eles veem aquele grande leão, aquele belo leão que é Aslan, o grande criador ali de Nárnia. É interessante que ele trabalha então essa história no prólogo, mostrando que para as crianças a visão dessa criação foi uma visão encantadora, enquanto que para o tio André, que é um personagem ali também que está com eles, que nessa tentativa de voltar com essa rainha acaba estando junto, enquanto esse tio André então e essa rainha Jade, junto com o cocheiro que também está com eles, tem uma visão totalmente diferente das crianças. Enquanto as crianças estão encantadas com o que estão vendo, os outros estão assim espantados, aterrados, amedrontados. Enquanto para esses adultos a visão deles é de medo, é de terror, que aquele lugar é terrível, que aquele lugar é um lugar horripilante, as crianças estão vendo aquilo com encanto e com magia.
E a história vai se desenvolvendo e chega num ponto, então, aonde que de tanto ter essa visão de algo horripilante, de algo terrível, o tio André, que é o adulto aí, ele passa a perder a capacidade de ouvir Aslan e entender Aslan. Então agora ele começa a ouvir somente rosnados. Quando Aslan faz o convite ali para que toda aquela criação de Narnia, todas aquelas criaturas surjam, e elas respondem, ao invés de ouvir a saudação que essas criaturas dão para Aslan, esses adultos apenas conseguem ouvir latidos, mugidos, rosnados e miados. E aí vem a questão, por que então que o tio André ele não consegue ter a mesma visão, ter a mesma percepção que as crianças estão tendo? E o autor vai responder isso, olha que interessante. Página 27 do livro, ele vai dizer o seguinte: mas por que tio André interpretou a fundação de Nárnia pela canção de Aslan de modo tão terrível? O que havia nele que lhe dava uma visão tão diferente desse mundo encantado? A resposta, sugere Lewis, é esta: pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. Por causa de quem era e do lugar em que estava, tio André via tudo de uma forma diferente e se tornava incapaz de ouvir a voz de Aslan. E como o próprio leão lhe disse, se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Ó filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem. E isso aqui encaixa muito bem como prólogo, porque uma vez que nós entendemos que cosmovisão, o termo cosmovisão significa visão de mundo, e a aplicabilidade disso está relacionada com a forma como você enxerga e reage às coisas que estão acontecendo no mundo ao seu redor, sua perspectiva disso, faz muito sentido ele apresentar então essa história e mostrar que a cosmovisão, a forma então como o tio André via e percebia as coisas, influenciou bastante na sua visão, na sua percepção desse episódio em si. Enquanto uns, diante do mesmo episódio, estão encantados, estão admirados, outros estão terrivelmente amedrontados e espantados com aquilo que estão vendo. E é dessa forma então que o Nagel ele inicia, que ele se introduz, ou melhor dizendo, que ele introduz para nós tudo que ele vai trazer, tudo que ele vai abordar nesse conceito de cosmovisão. A partir disso, então, o autor ele passa a fazer uma análise da cosmovisão no evangelicalismo protestante. E ele já parte do pressuposto que a cosmovisão cristã ela está baseada em criação, queda e redenção. E que os cristãos, os protestantes, eles veem o mundo baseado nesses três pilares, vamos chamar assim. Ele mostra então que esses três pilares eles moldam a tentativa dos cristãos de responder à realidade à sua volta. Responder a essa realidade com as respostas baseadas na palavra de Deus. Após apresentar esse pressuposto, então, ele passa a analisar os pensadores originais cristãos que trabalharam primeiramente, os primeiros a trabalhar esse conceito de cosmovisão. E aqui eu vou ler, que obviamente eu não ia gravar todos esses nomes, mas ele trabalha com nomes como James Orr, Gordon Clark, Carl Henry. Ele fala sobre Abraham Kuyper, o Herman Doiverd e o grande e famoso aí Francis Schaeffer. Ele trabalha então cosmovisão no pensamento de todos esses homens, o que esses homens entenderam como cosmovisão, como esses homens trabalharam o conceito de cosmovisão. Após essa análise então dos primórdios aí de cosmovisão no pensamento protestante, ele vai trabalhar também sobre cosmovisão no pensamento católico. E trabalhando no pensamento católico romano, essa ideia de cosmovisão, ele vai trabalhar sobre a obra do grande Karol Wojtyla, que foi o João Paulo II. Ele vai mostrar que João Paulo II foi um papa totalmente cosmovisionado, ou seja, ele estava preocupado em ter uma visão e ensinar uma visão de mundo influenciada pela palavra de Deus, uma visão de mundo que iria influenciar a cultura, iria influenciar todas as partes aí da vida cristã dos católicos aos quais ele era aí o líder.
Como no título está aqui a história de um conceito, a partir do capítulo 3, então, ele vai trabalhar bem o conceito histórico de cosmovisão. E ele vai mostrar, então, que a primeira pessoa a utilizar esse termo, a cunhar esse termo, é Immanuel Kant, na sua obra A Crítica do Juízo, escrita em 1790. É interessante notar que o termo ele foi, então, facilmente e rapidamente adotado não só na intelectualidade alemã, mas por toda a Europa, por toda a intelectualidade europeia ali. Capítulo 4, ele segue então trabalhando essa abordagem histórica, só que agora no século XIX. E aqui ele vai trabalhar esse conceito de cosmovisão em nomes como Hegel, o Soren Kierkegaard, o Nietzsche. Capítulo 5 e 6, ele faz essa abordagem histórica no século XX, e aí ele vai analisar conceitos de cosmovisão nas obras de Russell, Karl Jasper, o famoso Martin Heidegger, Donald Davidson, Michel Foucault. Enfim, ele vai desenvolver então essa história, a história desse conceito, e vai trabalhar nas obras desses diversos homens aí. Ele também vai trabalhar sobre cosmovisão em obras nas ciências naturais e ciências sociais. E aqui ele vai trabalhar respectivamente as obras de Michel Polanyi e Karl Marx. E nessa sequência, então, a gente chega no capítulo 9, que na minha opinião é o capítulo, assim, um capítulo brilhante, se não o mais brilhante, porque é onde ele vai trabalhar o conceito de cosmovisão cristã. E aqui a leitura fica um pouco mais leve, e é interessante, então, que quando ele passa então, a analisar a cosmovisão cristã, aqui na página 330, olha o que ele vai dizer. Dado esse pano de fundo, ou seja, todo esse pano de fundo histórico, os evangélicos que usam o termo cosmovisão regularmente seriam irresponsáveis se negligenciassem ou negassem o desenvolvimento histórico do termo e as significações que ele adquiriu do debate moderno e pós-moderno. É interessante, então, trabalhar isso. Ele não quer que nós hoje, cristãos evangélicos, que estamos utilizando muito esse termo, nos esqueçamos ou deixemos de fazer essa abordagem, ou melhor dizendo, fazer o uso desse termo, sem fazer menção a todo esse desenvolvimento histórico, porque tem todo um trabalho aí, tem todo um desenvolvimento intelectual, um trabalho intelectual que deve ser levado em conta também. E trabalhando então o conceito de cosmovisão cristã, ele trabalha alguns pressupostos que vão moldar a cosmovisão cristã. Primeiro, Deus, a existência de um Deus triuno e pessoal. Um Deus triuno e pessoal que é o Criador de todas as coisas. Sendo o Criador de todas as coisas, ele é o Criador do homem. Sendo o Criador do homem, ele cria o homem sobre o conceito de imago Dei, ou seja, imagem de Deus. E ao trabalhar então esse conceito de imagem de Deus, ele mostra que cosmovisão é um compromisso do coração do homem. Só que esse coração do homem é um coração caído, ele foi afetado pelo pecado. E sendo afetado pelo pecado, toda a visão que esse homem tem das coisas, toda a forma como esse homem enxerga as coisas, é uma forma afetada pelo pecado. E então aí ele mostra a necessidade de trabalhar o conceito de redenção. E ele volta então no que ele já tinha apresentado lá no começo, o conceito de criação, queda e redenção. Ou seja, uma cosmovisão cristã, uma forma cristã de ver o mundo, é uma forma que leva em conta criação, queda e redenção. Capítulo 11, então, ele finaliza tratando sobre os perigos e os benefícios de cosmovisão. E depois, no final, no segundo apêndice, aí, ele vai trabalhar indicações de diversas obras que trabalham sobre esse conceito de cosmovisão também. É interessante. É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver sendo escrito e sendo falado aí sobre cosmovisão. Ele não se limita muito em questão
somente de definições e aplicabilidade, mas ele vai trabalhar essa história, esse desenvolvimento, e automaticamente, na medida com que você vai lendo o livro, a aplicabilidade ela vai sendo algo automático, ela vai sendo algo que não tem como fugir disso. É um livro que eu recomendo. Como disse, é uma leitura para se fazer mais de uma vez, para se absorver totalmente, ou melhor dizendo, para se absorver melhor aquilo que o autor quer passar, e é uma boa pegada. Tá aí, editora Monergismo, Cosmovisão, David Nagel.